Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual. Eu me chamo Mateus e estamos no último dia de leitura do Evangelho de João e leremos os capítulos 19, 20 e 21. Agradeço por você estar lendo comigo, estar também vendo, este episódio. E peço que, caso você tenha interesse, me siga nas redes sociais, o Instagram, o Facebook do canal. Tem muito conteúdo útil lá também, certo? Então vamos ver aqui nesses últimos capítulos a crucificação, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, certo? Então vamos começar a leitura, João, capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o, crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei e se rebela contra César? Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal. Na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata, era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está seu rei. Fora com ele, gritavam, fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos em resposta. Os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram, Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, um para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-las, vamos tirar sortes, para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, esposa, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a respondeu em sua casa. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa.
Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até o lábio de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: Está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados para removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram, mas quando viram que ele já estava morto e portanto mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum de seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu ao encontro de Simão Pedro e os outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse:
Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e do lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meu dedo nelas e a minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz esteja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Capítulo final do Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas, quando for velho, estenderá a mão
e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Amém? Então finalizamos assim o Evangelho de João. Como vimos aqui no final, né? O próprio João fala dele durante o Evangelho, se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Então, quando ele falava de si mesmo, ele tratava dessa maneira. Muito bem, finalizamos assim e iniciaremos então o próximo livro amanhã, que é o livro de Atos, né? Um forte abraço então para vocês. Agradeço a todos que estão ouvindo e assistindo. Espero que também esteja sido bom e edificante a todos vocês. Então, forte abraço e até amanhã.